Fala aí, meus amigos e amigas vendedoras, tudo bem com vocês? Olha só, esse é o primeiro programa do Bate-Papo aí com vendedores e casou muito bem, porque nessa semana do Dia Internacional da Mulher, que é esse primeiro programa, né, que a gente está lançando, o intuito dele é conversar com grandes vendedores, com especialistas em áreas específicas de venda que ajudam o profissional de vendas a vender mais. E o gestor? O gestor tem um outro programa nosso, que é o Papo de Gestor, né, que eu faço com o Raul Candeloro, e que a gente também bate papo sobre prático, né, sobre todas as etapas de gestão, e conversa também com especialistas. Né? E nesse aqui, eu pensei bastante, falei, pô, a gente vai começar na semana do Dia Internacional da Mulher. Eu falei, pô, tem que trazer um super vendedor. Com quem que eu vou falar, né? E aí, pô, a primeira pessoa que vem na cabeça é a Bia Assunção, que está com a gente aqui. A Bia, que é uma amiga já de longa data, e eu tenho uma sorte imensa de poder contar com a Bia, né, no grupo aí do Instituto de Especialização em Vendas, a escola de formação de vendedores e gestores, no qual eu sou fundador e sócio, junto com o Vitor Vieira, com o Raul Candeloro, com o Marcelo Caetano. Tirando eu, só tem gente boa nessa equipe, que aí a gente montou a maior escola de vendas do Brasil. A gente vai deixar até o link aqui, viu, Bia, do EV para o pessoal que quer levar a franquia para a cidade ou que quer fazer o curso também. Vou deixar o link aqui em bate-papo, né? E ninguém melhor, então, que a Bia Assunção. Bia, obrigado por aceitar o convite nosso de conversar sobre vendas nesse mundo que ainda tem uma predominância masculina, mas a gente vê as mulheres abraçando cada vez mais, e impressionante, né? Quando a gente vê grupos de mulheres reunidas, a transformação que elas fazem, o entusiasmo, o poder de acreditar, como elas são absurdamente mais flexíveis que os homens para aprender, para mudar, né? Então, assim, não é à toa que vem tomando conta aí do mundo, as mulheres já tomou uma boa parte, e no ramo de vendas não tem mais volta. Às vezes o pessoal já que está mais tempo, aqueles homens com bigodão, tem dificuldade de mexer até no WhatsApp, está tomando uma volta imensa das mulheres. Bia, obrigado, e eu queria que você se apresentasse já logo em seguida. Obrigada a você, obrigada por tudo aí, participar do seu canal é muito bacana para mim, a gente que já está há um tempo e sabe o quanto a gente batalha para levar essa ideia de que vendas é ciência, então a gente precisa estudar isso realmente, né? E orgulho de ser vendedor, o tempo todo a gente sente isso na pele, e eu sou muito, muito fã disso tudo. Eu sou a Bia Assunção, então, como você disse, eu sou a franqueada do IEV aqui de Piracicaba de Campinas. A gente já está trabalhando com o IEV desde 2014, então a gente vem desenvolvendo um trabalho muito bacana, primeiro no interior de São Paulo, que foi por Bauru, depois Marília, e agora um pouco mais próximo da capital, aqui em Campinas, na regional de Campinas. E graças a Deus vem dando tudo certo, todo mundo que acompanha e sabe o quanto a gente batalha para mostrar para o maior número de pessoas que venda não é jeito, vendas é ciência, e a gente tem um método e tem uma metodologia a ser seguida, e é o que a gente trata, a gente trabalha, né? Show de bola. Bom, a gente vai falar um pouquinho disso aí com certeza também, porque tem muita gente assistindo. A gente fica uma aula, né? A Bia é a homenagem ao Dia Internacional da Mulher, mas você vai poder perceber, a Bia tem números aqui impressionantes, né? Eu lembro quando a Bia trabalhava numa outra empresa, quando eu conheci a Bia trabalhava numa empresa que eu era vendedor numa empresa, a Bia era vendedora na outra empresa concorrente. E durante um bom tempo eu achava que existiam duas Bias na cidade, porque todo lugar que eu ia, a Bia já tinha passado. Eu falei, mas não é possível, uma não consegue trabalhar tanto. Pô, e a Bia dava um trabalho, nossa senhora, para mim, e para o Alexandre, que é um outro monstro, que vai ser entrevistado aqui no Bate-Papo também. Quem faz número fora do comum vai ser entrevistado aqui, vai bater um papo comigo no nosso programa de Papo de Vendedor, né? Ô Bia, vamos começar então com algumas perguntas. Tenho certeza que quem está assistindo a gente já deve estar cheio de dúvidas aí em relação a como você consegue há tanto tempo, que isso é verdade, né? Destacar em vendas. Então, quer dizer, muda processo, muda empresa, muda metodologia, muda produto, e a Bia consegue fazer números excepcionais, né? Então, quer dizer, não é uma etapa, não é sorte, não é, quer dizer, vem construindo uma carreira de sucesso, e aí é o que eu acredito que você deva estar procurando aí, pessoas que vêm construindo carreira de sucesso na área de vendas, né? Ô Bia, eu queria entender
eu pergunto para muita gente, e geralmente eu tenho uma resposta que é igual. Eu queria saber por que você começou em vendas? Como é que foi? Faz um resumo para a gente. Legal. Eu entrei na faculdade com 18 anos, então muito cedo, faculdade de comunicação social, relações públicas, então eu já sabia que eu queria atuar na parte de comunicação social, só que sem muita experiência, sem muita noção do que fazer, né, de como atuar. E desde o primeiro ano eu fui já convidada a fazer alguns estágios e tudo mais. E todos os estágios me jogaram para a área comercial, por conta da minha desenvoltura, de eu ter um pouco de facilidade de comunicação e tudo mais. E eu fui sendo jogada para isso, nos meus primeiros estágios eu não sabia absolutamente nada de vendas. Nem a maneira como eu chegava até o cliente, muito menos a chegar a negociar com ele. E fui trabalhando isso durante todos os meus 4 anos de faculdade. Fui levando dessa maneira. E depois, quando eu saí da faculdade, por conta dessas experiências, eu fui contratada para trabalhar efetivamente como vendedora de uma empresa. Trabalhava na venda de mídia digital. E aí foi quando eu comecei a perceber que ia ter que ser na raça. Porque eu não sabia absolutamente nada. Então eu tinha que visitar que nem louca. Quem gerenciava também menos ainda, Bia. Menos ainda, exatamente. Que é o perfil quase todas as empresas, né? Exatamente. E aí, o que eu fazia para tentar alcançar o que eu precisava de resultado? Eu visitava que nem maluca, eu ficava na rua o tempo inteiro. Eu queria falar com o maior número de pessoas, porque eu sabia que a minha conversão não era tão significativa. Então, eu sabia que eu teria que falar com mais pessoas, né? E aí desenvolveu. Depois disso, eu saí, me destaquei também nessa empresa, foi bem legal a história que você conta, né? Que eu passava na empresa, já estava lá, enfim, foi bem legal. Só que depois a gente começou a trabalhar com treinamento de vendas. Foi quando eu conheci o Vitor e a gente começou a trabalhar junto e mudou completamente o que eu pensava a respeito de venda, a maneira como eu tratava isso. E, consequentemente, os resultados também. Então, depois disso, a carreira só deslanchou, né? Bacana, quer dizer, é como a maioria começou por acidente, trabalhando com vendas, né? É isso. É o que pintou, e como a maioria também acreditava muito que a venda estava muito no braço e na perna, né? Sim, exatamente. Na quantidade do trabalho, né? E aí chega uma hora que cansa, né, Bia? Cansa muito, porque isso demanda muito esforço, né? E aí, todo mês, eu sentia que eu ia ter que fazer a mais. Porque, primeiro, que eu não tinha recorrência nesse produto que eu vendia. Então, todo mês eu tinha que fazer a mais. Chegou um momento que a cidade também era um pouco restrita, que era em Bauru, ou seja, tem um número de empresas, né? Aí eu falei, poxa, agora a partir daqui eu não sei mais o que fazer, porque eu não estou conseguindo mais, eu não tenho mais para onde ir, exatamente. Então estava nesse sentido. Acho que é uma sensação isso que muita gente sente também, né, Bia? Trabalha demais, quando você não sabe, quando você não mede, primeiro você não sabe o que medir, segundo você não mede, né? E terceiro, se você não pode estar medindo e você não sabe o que fazer para mudar, é tão desesperador quanto não saber, né? Sim, inclusive eu pensava muito assim, o que eu posso fazer de diferente? Mas não me vinha nenhuma ideia porque eu não sabia aonde eu tinha o meu ponto forte, onde eu tinha o meu ponto fraco. Ô Bia, e nesse momento, em que momento que você começou a sair dessa, quer dizer, você foi um patamar bacana, mas não tinha mais para onde ir, quer dizer, você não via em que momento que você viu isso? Quando você começou a ter acesso, buscar informação? Exato. Foi exatamente isso, quando eu comecei a ter acesso e a entender que eu tinha que estudar vendas. Que eu não podia ficar na mesmice, simplesmente eu vou conversar com o cliente e eu vou vender. Muito pelo contrário, eu comecei a entender que existia um processo. Foi a partir daí que eu comecei a estudar esse processo. Ver que, caraca, tudo que eu estou fazendo, muitas coisas que eu faço, elas são erradas, ou então no momento inoportuno, né? Foi quando eu tive contato com treinamento de vendas, com alguns livros, alguns autores, bastante por influência do Vitor, que já gerenciava nesse molde. Uhum. Pô, show de bola. Ô Bia, e tira uma dúvida para mim aqui. Você fala de processo, né? Muita gente deve estar assistindo a gente, deve estar na situação, pô, eu estou vendendo, mas eu não sei muito o que eu estou fazendo, né?
como você disse que vendas, né, é uma ciência, né? Existe pelo menos um molde, um modelo, um passo a passo de como funciona isso, quer dizer, para a pessoa sair dessa mediocridade que a gente chama que não é baixo, né? Que é a questão do mediano, onde a maioria das pessoas estão, e começar a ter alta performance, controlar, aumentar, duplicar suas vendas. Existe isso? Sim, sem dúvida. Primeiro passo, eu acho que é conhecer a metodologia, que no nosso caso, no IEV, Venda Mais, enfim, nós trabalhamos com funil de vendas. São as 8 etapas. Então, conhecer as etapas e entender e se conhecer onde você tem mais facilidade, onde você tem um pouco mais de dificuldade, ajuda muito na questão da conversão, de saber o que eu preciso melhorar. Então, eu entendo os passos, eu entendo as etapas e as técnicas, e com isso eu consigo saber o que eu preciso melhorar. Perfeito. Então, as etapas, para quem está acompanhando a gente, né, Bia? Para quem são 8 passos, que é a mesma metodologia que a gente trabalha, que, né, desenvolvida pelo pessoal da Venda Mais, pelo Raul, que é a parte de planejamento, que é a primeira etapa, que na verdade afeta todas as outras etapas de venda, ou habilidades, como queira chamar, né? Depois nós temos aí a prospecção, né? Nós temos a parte de abordagem, assim, a gente tem levantamento das necessidades, apresentação da proposta, negociação, objeção, fechamento e pós-venda, né? Esse é o funil base. Claro que, né, dependendo de alguns segmentos, varejo, vendas complexas, você pode ter dentro aí do funil a troca de voz, né? Então você tem algumas subetapas, mas a base é essa: planejamento, né, que afeta toda a outra, as habilidades, até pós-venda, né? Que é um trabalho que a gente desenvolveu. Então, quando olha para isso, né, Bia, a maioria das pessoas, quando questionadas, elas não conseguem escrever ou explicar, né, como faz em cada uma dessas etapas, né? Porque vendas é uma ciência. Exato. Eu tenho conversado muito com os meus clientes, os clientes do IEV, em relação a isso. A grande dificuldade, quando a nossa equipe não sabe desse processo, é que a transmissibilidade desse conhecimento é muito baixa. Então, a gente não consegue transmitir o que a gente tem de bom para o outro, para a equipe. Quando a gente pergunta para um vendedor, me conta, por que você bateu a meta? Né? E o cara fala, poxa, eu visitei, vendi, mas de processo, mostrar o que realmente foi feito, ele não consegue explicar. Exatamente. Essa, para quem é gestor, isso é a pior coisa que tem, né? O Renato Romeu, que é autor do livro, né, Vendas B2B, no início do livro dele, ele fala, né, que muita experiência sem entender o que está fazendo, que é o que a maioria faz, né? Ela tem baixa transmissibilidade, né? Então, fica presa na pessoa, isso é ruim para ela, para o vendedor, porque ele não consegue, nada que você não controla, você consegue melhorar, então ele não tem controle sobre a venda, e péssimo para a empresa, porque não consegue multiplicar e fica refém de vendedor, né, Bia? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é o pior. O que a gente sempre vê, para você que está acompanhando, fala, pô, mas qual é esse processo que mudou? Pelo que eu entendi, Bia, foi o turning point aí, né? Foi esse ponto da virada, foi quando você começou a entender que vendas é um trabalho de somatório de habilidades. Se você é bom nas habilidades, no final do funil pinga mais dinheiro, é isso? Sem dúvida, exatamente. Em resumo é isso, né? Em resumo é isso, a comissão fica maior. Exatamente. Bom, a gente tem a questão do funil, você pode conhecer muito mais, mas a pergunta sempre é de todas essas habilidades, né? É o que a gente chama de ponto de alavancagem, né? Qual dessas habilidades, se você investisse mais tempo, foco e melhorasse, ela afetaria de uma forma mais positiva no final do mês no seu bolso, quer dizer, você ganharia mais dinheiro. Geralmente, gente, dessas 8 habilidades, 2 delas, você melhorando bastante, você provavelmente tem uma melhora de 30% a 40% no seu resultado de vendas. Quer dizer, não precisa trabalhar mais, né, Bia? Sim, exatamente. Só entender o que está fazendo. Aquela ideia que eu tinha de que eu tinha que trabalhar muito, que eu tinha que sair às 8 horas da manhã de casa e voltar às 7, 8 horas da noite, isso caiu por terra totalmente, porque quando você aumenta a sua taxa de conversão, não necessariamente você tem que sair correndo atrás de muitos mais negócios, né? Até isso, tanto o pessoal de varejo quanto o pessoal que trabalha com venda externa, geralmente é isso até o que acontece, né? Aumento de taxa de conversão, uma diminuição na quantidade, né? Porque um processo bem feito, ele leva mais tempo, né, Bia?
A gente trabalha hoje com muito processo de pergunta, de entender realmente a parte do cliente, aonde ele sofre, né? E aonde o nosso produto pode ajudar ele. Isso leva tempo, né? Bastante. É engraçado que essa habilidade, por isso que eu digo que se você escolher essas habilidades, qual mais afeta, eu acredito que dentro do levantamento de necessidades deve ser uma das principais, né, que eu vejo onde tem o maior gap entre os vendedores, a maior falha entre os vendedores, onde eles menos sabem é na questão de levantamento de necessidades, né? E é engraçado porque você vê justamente o inverso. Vendedores falando, meus clientes não têm tempo para mim, ou toda hora eles estão com pressa. E eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube falando isso. Se os seus clientes toda hora falam que está com pressa, é porque você é chato. É o nome do vídeo, porque ninguém quer ter pressa com alguém que está ajudando. Se você começa a me ajudar, eu não quero ter pressa, né? E justamente ao contrário. Quem trabalha muito bem o levantamento de necessidades é falar do problema do cliente, não do seu. Quando você começa a fazer pergunta que só te beneficia, é óbvio que você está ficando chato. A pessoa quer se livrar. Né? Então, provavelmente, esse seja o maior ponto de alavancagem dentro do funil de vendas. É muito comum, a Bia, eu tenho certeza que acontece com você, Bia, das pessoas falarem, olha, vamos conversar, mas eu tenho 20 minutos. E a entrevista de venda demora 2 horas, 2 horas e meia. Né? Pelo cliente, não é pela gente. Porque sim, exato. A nossa etapa é falar bem menos, escutar muito. Então, quer dizer, ele tem 20 minutos. Quando você começa a entender e mostrar como pode ajudar, as pessoas querem escutar. Olha que maravilha, eu tenho certeza que você trabalha com venda externa, deve ser seu sonho poder fazer isso, né? 20 minutos e porque os clientes querem ficar mais de 2 horas contando, falando, enfim, falando como é que, ou pedindo, né, ajuda que a gente fala, né? Quando o cliente pede ajuda para você, que é a última etapa, o melhor processo de vendas. Né? Inclusive, tem uma pergunta muito legal que a gente faz no nosso processo de vendas, que antes de começar a entrevista, a reunião, a gente pergunta o quanto de tempo ele tem reservado 100% para a nossa conversa. E aí a gente deixa claro, anota no canto e deixa claro para ele. Se ele falar meia hora, você fala, eu vou levar em meia hora, mas vamos... E normalmente isso se estende, porque a conversa, o bate-papo é muito interessante para ele, né? Exatamente. Então, esse é o sonho de todo mundo, é o processo que a gente passou aqui. Ô, Bia, mas parece que esse desenho, né, você começou a trabalhar com vendas, foi tudo dando certo e você hoje está explodindo. Tem pontos aí, como diria a vovó, não é todo dia que tem pão quente, né? Exato. Tem dia que não tem pão quente. Conta um pouquinho aí para mim dessa vida aí, como, né, a gente sabe muito bem de vendas, algum ponto que te fortaleceu, né, ou que você aprendeu muito, mas que foi um momento difícil para você. Legal. Quando eu comecei a trabalhar com aquela venda, naquele trabalho que eu estava fazendo, que já não tinha mais para onde eu ir, a minha comissão, o meu salário também começou a baixar bastante. Então, o que aconteceu? Eu me vi numa situação que eu tive que mudar de emprego, sem dinheiro, porque antes eu estava vindo uma crescente muito boa, e depois deu uma queda muito boa, até por conta de as questões de mercado e tudo mais. Mas eu não consegui melhorar isso, eu não consegui passar por isso, eu não entendia qual era a minha dificuldade. E aí eu passei por um momento muito difícil em termos financeiros, né? E foi logo quando eu comecei a trabalhar com o Vitor, e aí ele me posicionou a respeito de uma situação. Ele falou, a vida do vendedor depende só de você, o que você vai fazer para merecer mais dinheiro, uma comissão maior, enfim, o quanto você vai se dedicar para isso. Então, assim, os 4 primeiros meses, 5 primeiros meses que eu ainda estava me adaptando com a empresa, estudando mais a respeito de vendas, tentando entender o processo, foi bem complicado, em termos de ficar realmente dura mesmo, sabe? Sem dinheiro, e aquela coisa que a gente... É uma situação que muita gente está assistindo a gente, ou deve estar passando ou já passou. Trabalhar sem dinheiro, quer dizer, aquela momento, coisa... Foi um momento, assim... E o que você fez nessa situação? O que eu fiz foi o seguinte, eu falei, ou eu vou aprender a respeito disso e ter mais controle, ou eu vou abandonar, porque não tenho mais condições. E aí eu me apoiei em algumas pessoas, alguns estudiosos, bati a cabeça pra caramba, mas encarei.
E foi quando eu comecei a entender um pouquinho mais. Aí depois que eu comecei a entender, eu comecei a ver onde que eu tinha os meus pontos fortes. E comecei a trabalhar primeiramente o que eu tinha de bom, assim. Né? Eu tinha uma coisa muito boa em relação à prospecção, à abordagem, uma facilidade. Quer dizer, eu falei, eu preciso, já que eu sou boa, melhorar isso. E fui entendendo mais. Foi dessa maneira que eu consegui sair daquele momento de estar praticamente zerada em termos de grana, de comissão, para já entrar num patamar de, Conseguir poxa, dar volta. exatamente. Quer dizer, muita gente começa a trabalhar com vendas, Bia, é um trabalho passageiro, a maioria das pessoas não se preparam, enfim, né? Não. Até porque o IEV está com o Brasil essa possibilidade de fazer uma formação completa, técnica, prática, né? De montar plano de ação, melhorar o número ponto A, B, né? Eu estou no ponto A, eu preciso terminar esse curso, eu tenho que estar no B. Quer dizer, eu estou faturando isso, eu preciso saber isso no B. Né? Pela primeira vez, hoje, o Brasil está tendo essa oportunidade com o IEV. Né? E nesses momentos, diria, você deve ter visto isso, sentiu alguma coisa. Eu queria saber essa diferença ainda entre homens e mulheres trabalhando com venda. Eu queria essa visão sua, visão de uma mulher nessa visão no mundo de vendas, que ainda como uma grande parte, um mundo machista, né? Exato. Eu senti muito, assim, na verdade eu sinto até hoje. Quando a maioria dos nossos clientes é homem. Então, quando a gente negocia com o homem, tem alguns que já te olham com aquela cara no começo de que, vixe, o que ela vai fazer aqui, sabe? Então, nós temos que quebrar duas barreiras na venda. Tem ainda. Então, nós temos que quebrar duas barreiras. Nós, mulheres, normalmente, nós temos que quebrar a barreira da desconfiança, de que ela não é capaz, ou de que ela veio aqui para falar alguma besteira, enfim, para depois que ele confia nisso, ele entende que a gente é preparado, que a gente é embasado, aí para ele comprar a ideia do nosso serviço, da nossa empresa. Então, na hora de negociar, eu sinto, sim, e também com as experiências que eu tive na parte de gestão de equipe, que aí eu acho que é um pouquinho mais complicado, até do que na parte de você vender para cliente homem. Essa deixa sua foi muito boa, porque o Bernardinho, ele comenta da diferença, ele treinou as duas seleções, né? Sim. E ele comenta desse desafio e da dificuldade que é realmente gerir equipe de homens e equipe de mulheres. São, óbvio, graças a Deus, são, né, perfis aí diferentes, enfim. Claro. O que você vê de diferente e por que realmente você acha que ainda existe isso? É a parte cultural? As pessoas não foram expostas a boas mulheres como vendedoras, porque eu só tenho experiência muito boa com mulheres nas equipes. O que você acha disso e qual é essa diferença de gestão? Eu ou acho uma falha de gestão? De gestão. Eu acho que tem bastante, sim, a parte cultural influencia demais. Sim, eu nunca vou falar que não existe, porque sabemos que isso existe, essa diferença, né? Mas eu sinto que quando a gente gerencia, estou pensando nós, mulheres, enquanto gestoras, ok? Falando da minha experiência. Quando nós subimos de cargo, significa que as pessoas que vão trabalhar conosco, que vão fazer parte da nossa equipe, nos devem algum tipo de números, correto? Nós estamos lá para cobrar número e resultado. E a gente tem que provar a todo momento que nós somos capazes e que nós estamos ali porque merecemos. E não porque algum outro motivo externo, entendam como quiser, fizeram a gente subir de cargo. Então, essa aprovação a todo momento, eu acho que ela é muito maior quando... Exatamente. Mais além de... tem que... Principalmente se vai job e vai gerir equipe masculina, né? Exatamente. Principalmente. Bia, e como fazer na prática? Prática... Eu vou falar assim, vamos supor, quem está assistindo assim, ó, virei gerente. Sou mulher, virei gerente. Geralmente uma equipe de homens, pode ser. Vamos colocar a situação. Sim. Virei gerente de uma equipe de homens. O que eu faço?
O que a gente sempre fala é que a gestão ela é feita pelo exemplo, né? Então, a gente tem que dar o exemplo, conseguir a autoridade de acordo com o trabalho. Então, gerir de uma maneira totalmente profissional, tentar ser o máximo de justa dentro da equipe, porque é isso que faz a gente ser um líder com uma pessoa respeitada, no caso, né? E tentar esquecer essa barreira, entendeu? De que, é mulher, eles não vão me respeitar, ou a gente muda o que nós temos, ou a gente aceita, né? Legal, legal. Bia, porque às vezes existe assim como existe o machismo, existe um racismo muito grande, isso é no mundo inteiro, no Brasil não é diferente. Sim, claro. E realmente é uma situação a ser combatida, é histórica, é cultural, enfim, o negócio é muito mais profundo. Mas em vendas, o que vem depois do risco é o que acaba contando. Você fez a conta, riscou. O que está lá embaixo, que sobrou mais, é boa, se sobrou menos, não é boa. No final das contas, é isso. Quer dizer, esse trabalho, às vezes, que é difícil, de provação, mas se você se agarrar muito à vitimização, isso é mais vai ficar mais tempo. Né? É mais uma desculpa. Mais tempo se preocupando com isso do que se preocupando com gerenciar. Você falou uma coisa maravilhosa agora, que é a questão do exemplo. Né? O Vicente Falcone, ele fala que o exemplo não é a melhor maneira de liderança. Ele falou que é a única. Né? Ele fala. E o outro, Eduardo Ferraz, que é autor de muito best-seller, o último livro dele, né, que foi também best-seller, que desculpa, eu vou lembrar agora, Gente que Convence. O último livro dele, ele lançou, chama Gente que Convence. Lá ele fala assim, 40 anos de experiência, ele fala as cinco etapas que mais convencem as pessoas. A primeira, a que mais convence, é autoridade moral. Sem dúvida. Então, quer dizer, um exemplo muito forte. Eu sou uma pessoa que fiz acontecer, tenho minhas conquistas fora da curva. Isso, só o fato disso, o fato dessa pessoa estar falando, já na verdade, é o principal fator de convencimento. Né? Então, Sem assim, dúvida. se preocupar mais com o seu trabalho e número do que tentar fazer uma posição para as pessoas, ainda que você tem que fazer isso. Exatamente. Você acredita que seja isso. Primeira coisa, cheguei, sentei, traz o pessoal para perto, mostra que você está lá pelos seus méritos, né, pela sua autoridade moral, e começa a tocar sua gestão. E exatamente assim, quando a gente pensa em vendas, que foi o que você comentou, é maravilhoso esse mundo para nós mulheres, porque ele é um mundo totalmente meritocrático, né? Então, assim, normalmente as pessoas que trabalham com vendas, elas que fazem o próprio salário. Ou seja, se for mulher ou se for homem e não entregar o resultado, né? Aquela história que você sempre fala. O mercado ele não remunera potencial, ele remunera resultado, que quem fala bastante isso é Eduardo Teva, né? Então, exato. Independente de ser mulher ou se você for homem ou mulher, você vai ter que entregar. Então, eu acho que isso é fantástico. Na minha visão, isso é fantástico, porque nada mais justo do que você ser comissionado e pago pelo resultado. Perfeito. E aí depende, né, Li? Independe. Bia, para quem está começando, mulheres que estão começando com vendas, que dica que você dá? Porque agora, você olhando para trás, né? Steve Jobs falava que você só consegue juntar os pontos olhando para trás. É difícil de Jobs, mas é uma opção da pessoa, né? Aquilo é autoridade moral, né? Quando você fizer o que ele fez, eu acho que você tem um patamar. O Clóvis de Barros fala muito isso. Veja se você está no local, se você já está numa situação em que as pessoas deixam você falar e te escutam, porque às vezes te deixam não, né? Então, o Steve Jobs conseguiu isso. E ele fala isso, só olhando para trás. Olhando para trás, que dica que você daria? 2 dicas, pelo menos, para quem está começando, mulher que está começando com vendas.
Quer dizer, até onde ir, o que começar, se você conseguisse voltar e falar com você mesma, né, no início da carreira, o que você falaria para você mesma lá no início? Primeira coisa, sem dúvida, é aprender a se planejar melhor. Por conta do dia a dia da mulher, de ter casa, normalmente ter que cuidar de filho, e ter assim, algumas situações extras em relação ao dia a dia do homem, o fato de se planejar deixa o dia muito mais tranquilo. Ou seja, estudar sobre gestão de tempo. Estudar sobre gestão de tempo, exatamente. Ferramentas para que ajudem ela a fazer e organizar a agenda de uma maneira que seja mais assertiva. Tem tanta coisa boa de graça na internet, né, Bia? Pelo amor de Deus, muita coisa. Muita coisa. Quer dizer, essa seria... mais coisa? Desculpa, pode falar. Não, essa seria realmente a primeira e assim, a mais importante, acho, dica que eu poderia dar, porque aquelas borboletas mentais ficam. Então, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que ir atrás do cachorro, quer dizer, você não faz nenhuma coisa nem outra. Então, se a gente se organiza de uma forma melhor, fica muito mais fácil de trabalhar. Estudar sobre vendas, acho que seria... E aí, estudar, sem dúvida. Estudar sobre vendas, entender o processo, entender que existe essa metodologia e que dessa maneira fica muito mais fácil de se conhecer, entender onde você tem pontos negativos e positivos, sem dúvida seria a segunda dica, assim, de olho fechado. E hoje, Bia, você vê... É claro, quem começa, às vezes nem acredita, porque começa para levantar um dinheiro, é a profissão Sim. que mais tem vaga. Né? É a profissão que mais tem vaga para trabalhar. Mas é completamente possível você fazer uma belíssima carreira e ganhar dinheiro com vendas. E para isso você acredita que esses dois pilares sejam gestão de tempo e estudar sobre vendas? Sim, acredito. Acredito porque é o que eu vivi. É o que eu vivi. Eu sinto que depois de olhar para esses pontos, a minha vida mudou completamente. Assim, mas da água para o vinho. Você que pôde acompanhar, você é a prova viva de que isso realmente aconteceu. Entender que aonde eu tenho que melhorar a cada dia, cada visita, ficar muito mais de olho nessas situações, né? E comandar a venda. Comandar a venda. O vendedor ele tem que comandar a venda. Ótimo. Isso para a mulher é até um pouco mais difícil, né, Bia? Que é o pilar central da venda desafiadora. Isso. Né? Para quem não conhece, a venda desafiadora, existem 4 momentos na história das vendas que mudaram, né? O patamar de vendas. O primeiro, no começo dos anos 1900, que foi essa divisão das pessoas que trabalhavam com seguros entre quem cobrava, quem vendia. Né? Isso pôde multiplicar a quantidade de pessoas vendendo. A segunda foi em 1925, com o livro A Psicologia das Vendas, que grande parte das tecladas, até hoje, pela maioria dos vendedores, por vários, nem isso, desde 1925, né? Mas quem utiliza, conhece um pouquinho de vendas, quem um pouquinho mais de idade, que pegou treinamento da Xerox, enfim, esse treinamento vem baseado no livro de 1925, que são essas técnicas de persuasão, controle de objeção, usado muito no comércio, né? Venda transacional. A terceira grande revolução, década de 80, né? Entre começo de estudo e 90, finalização do Spin-Stackham, vendas complexas, né? De valores maiores, mais pessoas envolvidas. E a quarta onda, esse quarto estudo que modificou completamente, baseado em pesquisa, né, foi a venda. Então, a venda desafiadora, essa quarta, tá para você que não leu, né, tá aí pelo menos 2 livros que você precisa ler, o Spin Selling e a venda desafiadora, mas baseada em vendas complexas, né, Bia? Um processo um pouco maior. Não funciona tanto, aliás, funciona bem pouco com venda transacional. Você que trabalha com comércio, varejo, funciona pouco. Mas quem trabalha com venda de serviço, produto agregado, valor maior, é indispensável, né? São os 2 maiores estudos, então não preciso nem falar que você precisa estudar, né? Mas desafiar o cliente, quer dizer, de fazer ele pensar, Bia, para a mulher é até mais difícil, né? Com certeza.
E normalmente as mulheres elas têm um perfil mais acanhado. Estou dizendo isso na grande, né, na maioria. Afável, né? O lado mais afável, aquela situação de, poxa, eu não posso confrontar o cliente, eu sou mulher, normalmente ele é homem. Mas aí existe processo para isso também, existe técnica, né? Então a venda desafiadora nos ensina de que nós temos que comandar a venda. E a partir do momento que a mulher, enquanto vendedora, ela comanda a venda, a hora que ela pega esse time de comandar a venda, aí a conversão dela vai lá em cima. A primeira etapa, né, da venda desafiadora é justamente ensinar. Eu ensino o cliente, né? Agora, você fala isso para o pessoal geralmente para venda, mas isso é engraçado, isso pode até na venda transacional para comércio, sem dúvida nenhuma, porque o especialista ali é o vendedor, não pode ser o cliente, né? Eu sempre pergunto nos workshops, né, quem manda na venda? É impressionante, a maioria do pessoal é o cliente. Pelo amor de Deus, quem manda na venda é o vendedor. Quem é o especialista ali é o vendedor, né? Te deixar no tempo do cliente, né? Deixar na vontade do cliente, até porque ele não sabe geralmente o que ele quer, ele tem um problema. Ele precisa cuidar do problema, ajudar ele. Quem vai mostrar o melhor caminho é o vendedor, né? Sem dúvida. Isso sem dúvida nenhuma. Pô, legal. Ô, Bia, e outra coisa, então, gestão estudar muito sobre... Até porque isso começa a acarretar num monte de outra coisa. Por exemplo, o pessoal tem muita vergonha de vender. Muita. Tem outro... Acho que deve estar saindo nessas próximas semanas um vídeo novo aí. O que fazer se eu tenho que vender. É um vídeo novo nosso do YouTube. Isso tem muito. Está muito ligado à falta de preparo, né, Bia? Sem dúvida. Com vergonha, com medo, vergonha, né? Insegurança, medo, vergonha. Meu Deus, o que eu vou falar? Quer dizer, a pessoa ela não consegue organizar e concatenar as ideias ali de como ela vai levar uma argumentação, né? Pergunta alguma coisa que eu não sei. Exato. E se ele me fizer alguma pergunta que eu não sei responder? Né? O que eu faço na hora? Quer dizer, isso gera insegurança, sem dúvida. Sem dúvida. Tá me ouvindo? Sem dúvida. Você vem estudando, uma... Vendo agora? Acho que agora acho que caiu, né? Um pouquinho, tá me ouvindo? Agora tô. Show de bola. Legal. Show. Dica para curso, para que as pessoas possam procurar, porque muita gente quando acaba fala, Thiago, me indica um livro, me indica um curso. Quer indicar aqui pro pessoal? Quero, claro. Óbvio, né? Não ia perder a oportunidade de fazer um merchan. Mas o curso nosso, nós do IEV, a gente tem todo o aparato de acompanhar uma equipe comercial, não somente entregar um treinamento, mas de acompanhar o gestor e depois para que ele possa acompanhar também a evolução da equipe. Se falando de vendas, a gente tem a nossa especialização em vendas, que é um curso anual, um curso de 1 ano. Então, quando a gente fala de entender o processo de vendas, imagine que nós temos para cada etapa 1 mês de estudo. Então, só para as pessoas entenderem... E aplicação, né, Bia? E aplicação. Então, só para as pessoas entenderem o quanto de conteúdo. Desculpa, porque assim, às vezes, além do conteúdo, depois ela tem o trabalho. Então, os cursos do IEV, você acaba a aula já com o plano de negócio, você não precisa ter que montar depois. Gente, se eu não estou dando treinamento, eu estou assistindo algum curso online ou treinamento presencial. Então, eu participei minha vida inteira, então eu sei que se deixar muito para depois, não faz mesmo. Então, essa é a grande diferença. Além de ser absurdamente prático, você acaba a aula com o plano de montar. Então, não é uma aula, não é um cursinho. É uma formação de resolução de pepino. A verdade é essa. As buscas que você tem com vendas, você acaba a aula montando um plano, parando de fazer coisa errada. Durante a aula você vai ver o que você faz de errado, vai parar, e vai montar um plano correto. Então, assim, eu às vezes até defende tanto, por quê? Porque realmente é transformador a formação. Além da formação do EV, que eu vou deixar aqui embaixo o link para o pessoal conhecer mais. Show. Legal. Tá vindo agora de varejo. Então, formação do pessoal do varejo está vindo também, né?
E livro, você tem ou livro ou algum outro curso que você gostaria de indicar para o pessoal poder fazer e mudar os resultados? Legal, eu indico o pessoal a ler a Bíblia das Vendas, livro extremamente simples, né? Assim, ele tem uma leitura fácil, ele é grande, ok, mas a leitura dele é fácil. E para quem trabalha com venda complexa e quiser se aperfeiçoar e conhecer a venda desafiadora, eu indico demais, porque é um livro que tem muita pesquisa, né, Thiago? Ou seja, então, além dele dar essas informações do processo, você acaba pegando um monte de informação que isso pode ser útil depois na frente, na venda com o cliente, né? Sem dúvida nenhuma. Embasar, né? Mostrar. Embasar. O primeiro passo. Estar preparado e encorajado para poder desafiar o cliente, né? Eu acho que esse é um perfil dos vendedores de altíssima performance, seus clientes pensarem em vez de só comandar uma venda, né, Bia? Exatamente. Falar de igual para igual com o cliente, né? É o que a gente sempre fala no IEV. Quando a gente fala de igual para igual com o cliente, ou seja, você passa as informações necessárias para ele e ele te dá as informações necessárias para que você entenda se pode ajudar, a venda muda completamente, porque aí é um bate-papo entre pessoas querendo se ajudar e não uma pessoa querendo empurrar algo de qualquer maneira para o cara comprar. Tá me ouvindo? Exatamente. Chega de joelho e quando você chega de joelho para pedir para o cliente, você fica de joelho, o problema e o medo dobra de tamanho, né? Você fica pela metade do problema, né? Não é esse o caminho. Até tem o segundo vídeo mais visto lá do canal, né, Bia? Que bateu 800 mil visualizações, que não vende, né? Justamente baseado em cima da leitura da venda desafiadora, né? É um vídeo bem legal, bem prático. Quem não conhece, pode ir lá no canal Thiago Conce do YouTube e assistir o vídeo lá. Bia, vamos finalizando por aqui. Eu queria agradecer demais para você pela presença sua, compartilhar o que aconteceu na pele sua, né? Do começo de vendas, que é o que todo mundo começa a fazer, que é para salvar um dinheiro, mais no braço, sem conhecer nada, e hoje construindo essa carreira, sendo referência, sem dúvida. A Bia, eu vou colocar aqui no masculino pela profissão, é um dos melhores vendedores que eu conheço. E aí, melhores vendedores tira masculino e feminino, estou falando, né? Então, e como mulher representando nessa semana do Dia Internacional da Mulher, eu poderia trazer outra pessoa, porque eu conheço a história da Bia, sei dos números dela, e os bons números dela refletem também para a gente aqui, os fundadores e sócios do EV, né, Bia? Seus números, nossa alegria, né? Então, a nossa alegria de todos. Exatamente. Então, assim, só podia trazer você realmente para poder falar. Quer finalizar? Quer comentar alguma coisa, Bia? Quero agradecer por tudo e dizer que depois que eu comecei a estudar vendas, eu entendi o que era ter orgulho de ser vendedora. Porque aí eu comecei a entender que eu tinha que ou seja, eu tinha que, de alguma maneira, fazer aquilo e fazer por merecer. Então, eu tinha que estudar, eu tinha que buscar, eu tinha que ir para curso. Parou de ser aquela sorte. Eu tô dando certo porque, sei lá, né? Então, assim... Correndo muito. Exatamente. Então, depois que eu comecei a entender todo esse processo, que a gente fala muito, que é aí que eu comecei realmente a ter orgulho do que a gente faz, do que eu faço, e bater com unhas e dentes de que venda é uma ciência. E de que nós somos muito, muito profissionais em vendas e muito preparados para entender o que o cliente precisa e de qual maneira ajudar, né? Exatamente, Bia. E é isso mesmo, entendendo. Quanto mais você sabe, mais você pode ajudar o teu cliente. De novo, se você é uma pessoa que... vamos seguir a missão, que é muito legal que o Raul colocou, a missão do vendedor, que é ajudar os seus clientes com o produto ou o serviço que eles vendem ou representam, com lucro para a empresa, né? Essa é a missão do vendedor. E você só vai ajudar uma outra pessoa se você for preparado, se você estiver preparado. Eu acho que a analogia do avião, quando cai a máscara, é a melhor de todas para a venda, né? Primeiro põe a máscara em você, depois você ponha
na outra pessoa. É impossível você ajudar uma outra pessoa se você não estiver completamente preparado. E é assim com vendas, cara. As pessoas mais ricas do mundo trabalham com vendas. Você, quando é excepcional, a Bia está aqui, que é um exemplo clássico, quando você é um excepcional vendedor, você escolhe onde você quer trabalhar. Essa é a verdade. Né? Começa a virar aquilo. E quantas pessoas você não muda a vida de quantas famílias, quando essas pessoas começam a se dar bem com vendas, ganhar mais dinheiro, ver que tem uma perspectiva maior. Então, quer dizer, não é só o trabalho de vendas, é o trabalho de modificar as pessoas. Né? A empresa só vive por causa de vendas. Então, quando você ajuda uma equipe de vendas, você está ajudando todo mundo, da tia do café ao presidente da empresa, e isso é responsabilidade sua de vendedor. Bia, parabéns mais uma vez. Espero bater mais papos com você aqui. Vamos ver como é que o pessoal vai comentar nos nossos vídeos e qualquer coisa a gente marca de bater outro papo aí, tá bom? Com certeza. Obrigada, viu? Um grande beijo. Beijão, obrigado, Bia. Sucesso e boas vendas. Igualmente. Tchau, tchau.